Por favor, inscreva-se. Obrigado. Este caso acontece nos Estados Unidos e se estende por um número de anos. Kilgore fica nas florestas de pinheiros do leste do Texas, uma região repleta de bombas de petróleo e estradas de terra isoladas. Na manhã de 29 de outubro de 2006, 2 moradores locais dirigiam por uma estrada particular de um campo petrolífero, ao norte da rodovia estadual 31. Os dois planejavam praticar tiro quando notaram algo entre os arbustos, uma pilha de madeira em chamas com algo em cima. A princípio, o formato e o topo da pilha de madeira em chamas pareciam um manequim. O Halloween se aproximava e os homens esperavam que fosse algum tipo de decoração macabra, mas o cheiro era diferente. À medida que se aproximavam, o horror ficava evidente. Aquilo não era um manequim. Era um corpo humano, de bruços, ainda fumegando, e um galão de gasolina de plástico estava próximo. Aquilo era uma cena de assassinato. Os dois homens entraram em pânico e chamaram o departamento do xerife do condado de Gregg para relatar o ocorrido. O tenente Ed Hope, um investigador experiente, logo chegou ao local. Ele, mais tarde, descreveria seu choque ao ver o corpo, afirmando que nunca tinha visto nada parecido antes. 98% do corpo da pessoa estava queimado. O sexo e até mesmo a raça da vítima eram indefinidos. A vítima havia sido colocada sobre blocos e madeira adicional foi empilhada sobre o corpo antes que gasolina fosse derramada por cima. Os investigadores fotografaram tudo: o corpo, o galão de gasolina, as marcas de pneus e algumas pegadas que foram encontradas nas proximidades. A estrada isolada sugeria que o assassino conhecia bem essa área. Não havia identificação com a vítima ou ao redor. Ela vestia apenas algumas roupas achadas próximas. Os investigadores, então, encontraram $40 americanos no bolso dela. Assim, quase imediatamente, eles puderam perceber que roubo não era o motivo. A condição do corpo sugeria que o fogo havia sido iniciado apenas alguns minutos antes da chegada dos dois homens, e estava claro que quem fez isso pretendia incinerar completamente os restos mortais. A polícia agora tinha a tarefa monumental de tentar reconstruir exatamente o que havia acontecido, e eles precisavam descobrir quem era a vítima. A autópsia foi feita rapidamente, e os investigadores logo souberam mais sobre a vítima. Peritos forenses concluíram que a vítima era uma mulher. E o que é realmente de partir o coração é que ela tinha apenas entre 17 e 25 anos de idade. Os investigadores notaram hematomas ao redor do pescoço dela, compatíveis com estrangulamento, e a ausência de fuligem nos pulmões indicou que ela já estava morta quando foi incendiada. E então, um motivo foi descoberto. Uma amostra de sêmen foi coletada do corpo dela, sugerindo que ela provavelmente foi abusada sexualmente. O DNA foi extraído e inserido nos bancos de dados das autoridades. As roupas da vítima também forneceram algumas pistas raras. Ela usava um macacão lilás, uma peça marcante, que inspiraria seu apelido que receberia mais tarde. A polícia checou registros de pessoas desaparecidas que correspondessem à descrição da mulher, mas, infelizmente, ninguém a procurava. Sem identificação ou registro de desaparecidos compatíveis, os investigadores precisavam referir-se à vítima publicamente. Eles divulgaram retratos falados e imagens compostas baseadas no crânio e nas características preservadas. Entusiastas de true crime na internet começaram a postar em fóruns. Muitas pessoas se interessaram pelo caso devido à natureza trágica, e o apelido Lavender Doe pegou por causa das roupas dela. Os investigadores seguiram vasculhando arquivos de desaparecidos no Texas e estados próximos. Por um tempo, eles consideraram se a vítima poderia ser Brandy Wells, uma jovem de 23 anos que desapareceu em Longview em agosto de 2006. Mas registros odontológicos e outras evidências descartaram Brandy Wells. Então a polícia conversou com um homem com um passado criminal extenso, Joseph Wayne Burnett. Na época,
Joseph estava morando na região de Longview e ele já era conhecido pelas autoridades devido às suas condenações anteriores, incluindo abuso sexual. A polícia o levou para a delegacia e fez o teste de DNA. E, de fato, a perícia forense o ligou à vítima por meio do sêmen encontrado no corpo. Quando os detetives o interrogaram, ele admitiu que conheceu uma jovem por volta da época do assassinato e afirmou que os dois tiveram relações sexuais consensuais. Mas ele negou tê-la matado e disse aos investigadores que nem sabia o nome da mulher com quem dormiu, insistindo que não tinha nada a ver com a morte dela. O desafio dos investigadores era que, mesmo com as circunstâncias perturbadoras, não conseguiam provar o assassinato além de qualquer dúvida razoável. Joseph também tinha um álibi que parecia se confirmar. A vítima ainda não tinha identidade. Não havia testemunhas do assassinato, e o DNA de Joseph sozinho só provava contato sexual, não homicídio. Sem provas suficientes para acusá-lo, a polícia foi forçada a deixá-lo ir. As autoridades fizeram o possível para devolver o nome verdadeiro da mulher, mas, por mais que procurassem, continuavam esbarrando em becos sem saída. Com o passar dos anos, o caso esfriou e a mulher apelidada de Lavender Doe foi enterrada. Mas então, em 2013, na esperança de que novas técnicas forenses pudessem fornecer pistas inéditas, o departamento do xerife do condado de Gregg exumou os restos mortais para uma nova reconstrução facial e uma análise de DNA mais sofisticada. Mas apesar da nova divulgação, nenhum familiar da mulher, apelidada de Lavender Doe, se apresentou. A falta de progresso pesava muito sobre os investigadores. Eles descreveram a frustração de seguir inúmeras pistas apenas para se decepcionar todas as vezes. Mas então veio uma reviravolta rara. Em julho de 2018, Joseph Wayne Burnett estava morando com sua namorada, Felicia Pearson, de 28 anos, em Longview, Texas. Nessa época, Joseph já tinha na casa dos 40 anos. O casal aparentemente estava morando junto, mas então, no dia 19 de julho de 2018, Felicia desapareceu. Os familiares ficaram muito preocupados após perderem contato repentinamente. Quando a polícia investigou o desaparecimento dela, os detetives descobriram que Joseph tinha acabado de sair da casa deles sem deixar novo endereço. A busca por Felicia continuou e, então, no dia 24 de julho de 2018, investigadores que procuravam em uma área de mata encontraram um corpo. No dia seguinte, as autoridades confirmaram que os restos mortais pertenciam a Felicia. Imediatamente, a atenção se voltou para Joseph. A polícia conseguiu localizá-lo em pouco tempo, e no dia 25 de julho, José foi encontrado e preso. Durante o interrogatório sobre o sumiço e morte de Felicia, o caso inesperadamente trouxe à tona o passado. Durante anos, os detetives do condado de Gregg nunca abandonaram totalmente o caso da Porta Lavanda. O nome de José pairou nos bastidores desse caso por mais de uma década, mas, apesar das suspeitas, os investigadores nunca conseguiram provar o assassinato. Mas agora, em 2018, tudo mudou. Durante o interrogatório, José confessou ter matado Felicia Pearson. Ele disse à polícia que os dois tiveram uma discussão e que durante essa discussão ele pegou uma corda em seu caminhão e a usou para estrangulá-la até a morte. Com essa confissão, os investigadores decidiram pressioná-lo ainda mais. Eles começaram a fazer perguntas a ele sobre a Porta Lavanda e, para surpresa deles, ele começou a falar. Joseph começou a fornecer informações detalhadas sobre o assassinato da Porta Lavanda, coisas que só a polícia e o assassino saberiam. Ele finalmente confessou, e a polícia agora, finalmente, tinha o assassino. No entanto, ele insistia que não fazia ideia de qual era o nome dela. Em agosto de 2018, um grande júri formalmente indiciou José por 2 acusações de assassinato. Para os investigadores, isso foi um grande avanço em um caso que permaneceu sem solução por quase 12 anos. Mas apesar de finalmente terem uma confissão e um suspeito sob custódia,
ainda restava um enorme problema. Ninguém sabia ainda quem realmente era Lavender Door. Joseph, então, descreveu os acontecimentos de 2006 com uma clareza arrepiante. Ele disse que conheceu uma jovem vendendo revistas do lado de fora de um Walmart em Longview. A mulher disse a ele que não era da região e que precisava ganhar dinheiro rápido. Então, Joseph ofereceu sua ajuda. Ele a convidou para voltar ao seu caminhão. Ela concordou e entrou no veículo dele, um lugar onde ele disse que seu avô o levava para pescar quando era mais jovem. Ele deu $40 para essa mulher, que ela colocou no bolso, e os dois tiveram relações sexuais. Depois que terminaram, ele afirmou ter descoberto que faltava dinheiro em sua carteira e a acusou de roubo. Uma discussão então começou. Joseph foi até a parte de trás de seu caminhão, pegou uma corda em sua caixa de ferramentas e colocou-a ao redor do pescoço da mulher. Ele contou que, enquanto apertava a corda, ela disse: "Por favor, pare, eu não quero morrer." Mesmo assim, ele continuou puxando até que ela parou de se mexer. Depois de estrangulá-la por vários minutos, ele cortou a corda e percebeu que ela estava morta. Depois, ele ficou sentado em seu caminhão sob uma ponte por cerca de 45 minutos, pensando no que fazer com o corpo dela. Finalmente, ele dirigiu até uma área isolada para se livrar dela. Ele colocou a mulher sobre uma pilha de madeira, encharcou a madeira e o corpo dela com diesel e ateou fogo. Ele saiu, deixando os $40 no bolso dela. Com isso, houve algum alívio, mas ainda assim, as frustrações de não conseguir devolver a identidade dela pesavam sobre os investigadores. Por volta da confissão de Joseph, uma nova ferramenta revolucionava investigações de casos arquivados: a genealogia genética investigativa. Em abril de 2018, genealogistas ajudaram a identificar o assassino do Golden State usando bancos de dados públicos de DNA. Esse sucesso inspirou a organização sem fins lucrativos conhecida como DNA Door Project. O objetivo dessa organização era ajudar os órgãos de segurança pública a identificar vítimas desconhecidas usando exatamente as mesmas técnicas. A genealogia genética combina a análise de DNA com a pesquisa genealógica tradicional. Carregar o perfil de DNA de uma vítima em sites públicos de ancestralidade e compará-lo com parentes distantes que submeteram voluntariamente seus dados genéticos. Com essas correspondências, pesquisadores constroem uma árvore genealógica para restringir as identidades possíveis. E assim, os investigadores começaram a trabalhar com alguns genealogistas voluntários que só queriam que a Lavender Doe recuperasse seu nome. O grupo incluía Kevin Lord, Lori Gaff e Missy Koski. Trabalhando de casa e passando várias noites em claro pesquisando registros públicos, bancos de dados de ancestralidade e antigos casos de desaparecidos, os voluntários começaram a montar a identidade da vítima. Durante semanas de pesquisa, a equipe construiu árvores genealógicas que abrangiam vários estados e gerações passadas. Por fim, eles encontraram um parente distante identificado por DNA ligado a Lavender Doe. A correspondência era de uma mulher chamada Valerie, que morava surpreendentemente perto do local onde o corpo foi achado no leste do Texas. Depois que Valerie foi contatada, ela concordou em compartilhar seu DNA. Os genealogistas começaram a montar uma grande árvore genealógica para descobrir como a vítima não identificada estava ligada a ela. Enquanto examinavam as linhas familiares, um nome continuava aparecendo: Dana Lynn Dodge. Dana tinha a idade certa, laços familiares que correspondiam aos resultados de DNA e parecia ter desaparecido anos antes. No entanto, ninguém jamais havia registrado oficialmente o seu desaparecimento. Quanto mais a equipe pesquisava sobre Dana, mais convencidos eles ficavam de que finalmente haviam identificado a Lavender Doe. Com essas informações, os voluntários genealogistas foram até os investigadores e contaram o que sabiam. Assim, os investigadores então procuraram a família Dodge. No dia 11 de fevereiro de 2019, o escritório do xerife confirmou publicamente que a Lavender Doe era, de fato, Dana Lynn Dodge, de Jacksonville,
Flórida. Ela nunca foi registrada como desaparecida. Para os voluntários Kevin, Lori e Missy, a identificação foi a culminação de meses de noites sem dormir e trabalho meticuloso. Missy se lembra de sentar no sofá e chorar de alívio. Então, quem era Dana? Dana nasceu em 1985 e passou a infância mudando de casa entre parentes. De acordo com sua meia-irmã, a mãe de Dana foi embora quando ela tinha apenas 2 anos. O pai dela, John, enfrentava alcoolismo e falta de moradia. Registros policiais mostram que ele foi preso várias vezes durante a vida. Dana morou com um parente no Arizona até os 14 anos. Depois, ela foi enviada para a Flórida com outros membros da família. Sua adolescência foi incrivelmente tumultuada. Ela usou drogas e se apaixonou por um namorado que influenciou seu comportamento. Ela foi presa por fumar sendo menor de idade e por brigar, e acabou largando o ensino médio. Seu melhor amigo na época, Bob Hodges, a descreveu como uma pessoa animada e gentil, uma pessoa de bom coração, que acabou caindo em circunstâncias horríveis. Quando tinha cerca de 18 anos, Dana decidiu deixar a Flórida. Ela entrou para uma empresa de vendas de revistas itinerante, que recrutava jovens com promessas de aventura e alta renda. Essas empresas eram criticadas por explorar trabalhadores com violência e drogas. O New York Times, mais tarde, descreveu essas operações como negócios que atraíam jovens trabalhadores com promessas de viagens e depois os prendiam com abusos e retenção de comida por vendas ruins. No verão de 2006, ela havia se deslocado para o oeste e estava trabalhando perto de Longview, Texas, vendendo assinaturas de revistas e logo encontraria Joseph. Joseph se declarou culpado no dia 15 de dezembro de 2020 pelos 2 assassinatos. O tribunal o sentenciou a 3 penas de 50 anos cada. O caso da porta-lavanda, Dana Lynn Dodge, é trágico. Sempre dói um pouco mais quando uma pessoa desaparece e nunca é realmente procurada pela família. Depois que Dana foi identificada, foi decidido que ela continuaria enterrada no mesmo cemitério onde descansou por anos, principalmente porque membros da comunidade policial local continuaram visitando e cuidando de seu túmulo durante toda a investigação. Eles mostraram cuidado e preocupação, ao contrário da família dela.